Ao longo de sua trajetória no planeta, a humanidade encontrou formas diferentes de comunicação. As sociedades se expressavam por meio da oralidade de símbolos e desenhos até que a escrita surgiu. Uma das primeiras maneiras de trocar mensagens e registrar experiências foi a pintura rupestre. Estudiosos já encontraram em paredes de cavernas pelo mundo gravações que datam de 40 mil anos atrás. Essas pinturas, em seu início, eram feitas com negativos em mãos e linhas em traços simples, até que houve o domínio de técnicas mais elaboradas e a evolução das pinturas possibilitou o relato de situações cotidianas, como caça, dança e luta. Uma escrita sistematizada aparece somente por volta do ano 3500 a.C., quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Inicialmente, ela consistia em pictogramas, mas ao passar do tempo foi se simplificando. Ainda porém, foi uma forma de expressar muito difícil de ser decifrada, pois possuía mais de 2.000 sinais e seu uso era de uma dificuldade enorme. Os registros cotidianos, econômicos e políticos da época eram feitos na argila, com símbolos formados por cones, e eram levados ao forno para que o registro se tornasse permanente. Quando revestidas de cera, podiam ter seus escritos apagados. Assim, as tábuas eram reaproveitadas. Com o passar do tempo, a escrita cuneiforme foi se popularizando e acabou sendo adotada por outros povos. Sendo assim, houve uma época em que todos os estados da Mesopotâmia utilizavam esse tipo de escrita para se comunicar, trabalhar e até mesmo gravar seus pensamentos. Nesse mesmo momento, surgem os hieróglifos no Egito, se originando a partir de sistemas de símbolos protoletrados no início da Idade do Bronze, por volta do século 32 a.C., com a primeira frase decifrável escrita na língua egípcia que data da segunda dinastia, século 28 a.C. Os hieróglifos egípcios desenvolveram-se um sistema de escrita usada para inscrição monumental na linguagem clássica do período do Império Médio. Durante esse período, o sistema fez uso de cerca de 900 sinais distintos. O uso desse sistema de escrita continuou através do Novo Império e do Império Tardio, e nos impérios persa e ptolomaico. Sobrevivências tardias do uso hieróglifo são encontradas no período romano, estendendo-se até o século IV. Somente com a Pedra de Roseta, que é um fragmento de uma estela de grano de iorito erguida no Egito ptolomaico, foi possível a compreensão moderna dos hieróglifos egípcios. Frequentemente descrita como a pedra mais famosa do mundo, sua inscrição guarda um decreto de um conselho de sacerdotes estabelecendo o culto ao faraó Ptolomeu V. Essa deliberação é registrada em 3 versões com conteúdo em geral equivalente, mas em escritas diferentes. A superior, registrada na forma hieroglífica do egípcio antigo. A do meio, em demótico, variante escrita do egípcio tardio. E a inferior, em grego antigo. No Egito Antigo, ao invés de tabuletas, era utilizada uma espécie de folha na escrita chamada de papiro. Essas folhas eram feitas de hastes de papiro, planta que era comumente cultivada no Egito. A planta papiro tinha várias utilidades para os egípcios, além de ser considerada sagrada. As folhas de papiro eram produzidas em um longo processo que requeria trabalhadores com exímias habilidades manuais, o que fazia com que o preço dessa mercadoria fosse bastante elevado. As folhas de papiro eram utilizadas principalmente em textos religiosos e governamentais. Os responsáveis por usar essas folhas, os escribas, passavam por um longo treinamento. O alfabeto semítico é uma escrita proto-sináitica do Egito ainda não totalmente decifrada. Ela parece, no entanto, ser alfabética e registrava um texto na língua cananítica. Os exemplos mais antigos foram grafites encontrados na região do Sinai, que datam por volta de 1850 a.C. Essa escrita semítica alocou os hieroglifos egípcios a valores consonantais, com base em suas traduções semíticas. A escrita era usada apenas de maneira esporádica e manteve sua natureza pictográfica por meio milênio, até ser adotada por um uso administrativo em Canaã. Os primeiros estados cananitas a fazerem um uso extensivo do alfabeto foram as cidades-estados fenícias, e por esse motivo os estágios tardios da escrita cananita são chamados de alfabeto fenício. O alfabeto fenício, na verdade um abjad, foi o sistema de escrita usado na Fenícia, que viria a dar origem a grande parte dos sistemas atuais. Foi adaptado do anterior alfabeto semítico e seu registro mais antigo data de 1200 a.C. O sistema deriva da escrita proto-sináitica, por sua vez derivada dos hieroglifos egípcios. A inovação do alfabeto fenício está em sua natureza puramente fonética, na qual cada símbolo representa um som, que exige a memorização de alguns caracteres. Dentre os sistemas derivados do fenício estão o alfabeto grego, a escrita itálica antiga e o aramaico. O sistema de escrita aramaico foi um abjad muito difundido na região da Mesopotâmia a partir do século II a.C., sendo então adotado pelos persas. Sendo uma criação espontânea do povo que lá vivia, foi adotado por reis e imperadores para transcrever às gerações futuras o modo de administração de seus antigos impérios, e também os rituais usados em adorações de suas divindades. Pertencendo à família de línguas afroasiáticas, é classificado no subgrupo das línguas semíticas, a qual também pertence à língua árabe e o hebraico. Diferente do latim, que caiu em desuso por volta de 1300, o aramaico ainda hoje é uma língua ativa em algumas regiões do interior da Síria, da Turquia e do Iraque. O aramaico é um idioma muito esclarecedor para a história da humanidade e sua importância reside no fato de ser o elo para conhecer a pronúncia dos nomes e dos sons das consoantes que formam o alfabeto hebraico.
língua que esteve em desuso cotidiano, mantido em uso, porém, na religião judaica, até meados do século XX, era impronunciável devido à ausência das vogais. Por volta do século 8 a.C., os gregos adaptaram o alfabeto fenício para seu próprio idioma, criando no processo o primeiro alfabeto entre aspas verdadeiro, no qual as vogais tinham um status igual à das consoantes. De acordo com as lendas gregas, transmitidas pelo historiador Heródoto, o alfabeto teria sido levado da Fenícia para a Grécia por Cádimo. As letras do alfabeto grego eram as mesmas do alfabeto fenício, e ambos eram organizadas na mesma ordem. Entretanto, enquanto a presença de letras separadas para vogais teria acabado por atrapalhar a legibilidade do egípcio, fenício e hebraico, sua ausência é que se tornava problemática para o grego, idioma no qual as vogais desempenham um papel muito mais significativo. Os gregos usaram para representar as vogais algumas das letras fenícias que representavam fonemas do fenício, mas não tinham equivalentes no grego. O alfabeto latino veio da origem do alfabeto grego, também chamado de alfabeto romano. Ele surgiu por volta do século 7 a.C. Os romanos utilizavam os 21 dos 26 caracteres etruscos. Com a expansão do Império Romano e a difusão do cristianismo, o alfabeto latino passou a ser a principal forma de escrita, tornando o alfabeto latino a base de todos os alfabetos da Europa Ocidental. A influência do Império Romano fez com que diversas nações adotassem o latim para escrever sua própria língua. Os germânicos e eslavos também aprovaram o alfabeto latino, embora tenham realizado modificações. Nesse Petyacutia, vimos que o alfabeto que conhecemos e usamos atualmente passa por inúmeras modificações ao longo do tempo, sempre por causa das necessidades de cada povo. Encerro por aqui e muito obrigado pela atenção.